Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Alguns inscritos do canal têm me pedido para fazer uma análise do Manchester City atual, que é a equipe que vem jogando o melhor futebol do mundo até aqui na temporada, vem dominando o campeonato inglês, a Premier League, abrindo uma vantagem muito grande diante de todos os seus adversários. Então vamos tentar fazer uma análise aqui bem breve, né? Um vídeo aqui diferente, sem muita edição. Então vamos pegar aqui nossa prancheta, nova aquisição aqui para o canal, para a gente fazer uma análise bem breve do Manchester City. Vamos entender como é que essa equipe do Guardiola vem jogando. Ele que mexeu bastante na estrutura tática do time para essa temporada, né? Fez umas variações um pouco diferentes, está implementando esse tipo de variação, mas sem deixar de lado alguns de seus conceitos coletivos, né? Como a pressão no campo de ataque, né? Pressão pós-perda, a administração da posse de bola, valorização da posse de bola, as triangulações, e também faz as suas rotações no elenco com alguns nomes que são intocáveis. Um deles é o Ederson, o goleiro, principalmente nas principais competições. Na Copa joga o goleiro reserva, mas na Premier League, na Champions League, por exemplo, joga o Ederson. A linha de defesa é o setor do campo em que ele mais costuma modificar. Ele pode jogar com Cancelo na lateral direita, o Stones na zaga pela direita, o Rúben Dias na zaga pela esquerda e o Zinchenko na lateral esquerda. Por que eu estou enfatizando o posicionamento dos jogadores? Porque isso pode modificar de acordo com a companhia, principalmente de Cancelo e Rúben Dias. Quando é essa formação, o Cancelo faz um movimento para o meio campo, se juntando ali ao primeiro volante, que na maioria das vezes é o Rodri, mas quando o elenco roda também pode ser o Fernandinho. Dessa forma, o Stones abre na zaga pela direita, o Rúben Dias fica como zagueiro central e o Zinchenko fica como um lateral base pela esquerda. Isso já proporciona a primeira vantagem do Manchester City, porque além de fazer essa saída de três, com esses três jogadores, isso proporciona a equipes que marcam com um atacante ou dois jogadores aqui na pressão, que os dois não marquem individualmente os três. Então já temos a primeira superioridade numérica quando ele joga com essa formação. Mas tanto o Cancelo quanto o Rúben Dias eles podem trocar de posição, eles podem trocar de lado de acordo com a companhia, como nós dissemos. O Cancelo ele pode fazer a lateral esquerda. E quando ele faz a lateral esquerda, o Walker vem pela direita e é ele quem fica como lateral base. Sendo assim, o Rúben Dias vem para a direita e quem joga na zaga pela esquerda é o Laporte, que é um zagueiro canhoto. Então o Cancelo ele continua com a mesma função. Ele vem fazer a companhia ao primeiro volante, na frente da defesa, mas o Laporte, que é um zagueiro canhoto, é quem abre. O Rúben Dias ele troca de lado para que ele continue como zagueiro central e o Walker fica sendo o lateral base. Sendo assim, se mantém o 3 contra 2, se mantém a superioridade numérica e também essa possibilidade desses jogadores que jogam pelo lado se transformarem quase que em meio-campistas extras quando o time está jogando ofensivamente, né? Com essa compactação maior. Além disso, esses jogadores eles podem fazer um passe mais direto para os pontas que jogam abertos, os pontas que são os responsáveis por essa amplitude do campo, e essa é uma característica do Guardiola, como nós já abordamos em vários outros vídeos. Com isso, ele cria algumas situações de superioridade e também de igualdade. Primeiro, o mano a mano dos pontas com os laterais adversários, já que com pontas bem abertos, os laterais também são obrigados a abrir seu posicionamento na defesa. Isso gera, principalmente, esses espaços aqui que ficam entre um defensor e outro, além dessa superioridade de 3 contra 2 contra os zagueiros. Então, mesmo que um ponta esteja aqui e os zagueiros venham fechar esse posicionamento para tentar anular esse espaço do campo onde está a bola, uma inversão de jogada pode encontrar do outro lado o meia entrando na área, ou mesmo o ponta traçando essa diagonal e também entrando no mesmo espaço que é gerado pela presença dos dois pontas bem abertos. E a outra situação é uma situação muito mais comum de vermos, né, nos times do Guardiola, que é o próprio ponta entrando nesse espaço, e aí, quando o zagueiro é atraído, o meia, que joga por aquele espaço do campo, entra na área. O centroavante vai atacar o segundo pau
e o outro ponta também entra fazendo aqui essa companhia. Então, no mínimo 4 jogadores ficam aqui na entrada da área. E aqui ficam o resto do time no meio e na defesa. O outro meio-campista, ele vai encostar. O lateral que estava por dentro, no caso, o Cancelo, também vai encostar na entrada da área. E o primeiro volante, normalmente o Rodri, é quem fica por aqui. E aí a postura defensiva depende do lado em que é atacado, como essas coberturas dos lados do campo vão ser protegidas. Se o adversário ataca pelo lado que está o lateral base, eles simplesmente fecham fazendo essa cobertura. Os 3 zagueiros vêm para o lado da bola e o lateral, que estava por dentro, fecha do outro lado com uma diagonal de cobertura. Sendo assim, num primeiro momento, o time marca um 4-4-2 dessa maneira. Agora, se o lado que quando o adversário pega a bola é o lado oposto a ser atacado, o zagueiro, que está desse lado, do lado da bola, abre o posicionamento, os outros 2 continuam na mesma posição e o volante é quem faz a cobertura do zagueiro, que está fazendo a cobertura do lateral que está por dentro. Ele encosta do lado da bola, assim como o outro meio-campista, e o time recua dessa forma, defendendo assim, ainda dentro do campo do adversário, com 2 linhas de 4. Normalmente, o City, quando se defende num 4-1-4-1, mas como a gente sabe, as equipes do Guardiola fazem a primeira pressão no campo de ataque, aguardam 6 segundos fazendo essa pressão e, se não conseguirem recuperar a bola depois desses 6 segundos, recuam no campo de defesa com o seu posicionamento base no seu 4-1-4-1, bem mais compacto até do que esse que a gente está fazendo. Normalmente é uma compactação de 15 metros entre uma linha e outra, sem deixar muito espaço entre as linhas, para que o adversário não tenha brecha nesses espaços. É assim que o Manchester City, do Pep Guardiola, vem jogando atualmente. Claro que isso aqui é uma análise bem breve, uma análise até superficial de algumas das movimentações que o time do Guardiola vem fazendo nessa temporada, mas a ideia desse vídeo é realmente ser breve e enxergar quais são as movimentações que a equipe do Guardiola também faz. E falando de outras rotações que o Guardiola tem feito no elenco nessa temporada, além da defesa do próprio Fernandinho ou o Rodri no meio campo, ele normalmente joga com De Bruyne e Gundogan aqui na meia, com Sterling ou Mahrez, né, nas pontas, e vinha jogando até com um falso 9. Esse jogador poderia ser o De Bruyne, poderia ser o Foden, e aí o Bernardo Silva era quem ganhava vez aqui no meio campo. Mas atualmente vem jogando o Gabriel Jesus, que é um cara que dá mobilidade, né, pelos 2 lados do campo, dá profundidade também. É um atacante muito bom para poder traçar essa diagonal e confundir a marcação dos zagueiros. Então é um jogador que vem ganhando a predileção do Guardiola, até em detrimento do próprio Agüero, que é uma lenda, né, do Manchester City, mas o Gabriel Jesus vem ganhando essa preferência. Quando ele estava lesionado, vinha jogando um falso 9. A maior parte da temporada do Manchester City foi com um falso 9, mas atualmente vem jogando mesmo o Gabriel Jesus com De Bruyne e Gundogan no meio campo. Assim que vem jogando o Manchester City. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma pauta diferente, uma pauta rápida. Se você tem alguma outra equipe que você gostaria de ver uma análise desse tipo, pode comentar, pode dizer o que achou dessa análise. E é isso. Obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.